Você quer, eu sei, que todos os seus grupos sejam engajados e interativos. Então, esse episódio é para você. Vai ter ferramenta, vai ser dica, vai ter aqui ideias para você melhorar o engajamento do público. Então, fica com a gente, roda a vinheta. Fala, T&D! Começando esse episódio. Hoje vai ter o que aqui? Interatividade é o que promete. Igor Coso, bem-vindo. Opa, Elis, tudo bom? Tô super animado para nosso papo de hoje, que um grande desafio do T&D é gerar engajamento, é gerar o compromisso com o aprendizado. Então a gente vai ter um papo muito rico hoje para falar sobre isso, de como a gente criar esse aprendizado mais imersivo, essa participação dos treinandos. E a gente precisa já convidar você que, olha só, durante todo esse episódio vai passar algumas vezes aqui na tela um QR Code, porque você vai responder um quiz sobre o conteúdo que vai acontecer aqui nesse episódio. E esse quiz, quem for muito bem, tá valendo o quê, Igor? Opa, é um projeto de inovação num podcast. Então tem o QR Code aqui para você participar desse quiz. E quem ficar ranqueado, né? Esse episódio vai no ar em maio, né? Dia 13 de maio. Isso, exatamente, 13 de maio. Então, até o final de maio, né? Então, a gente vai ter esse ranking até o final de maio. Para no dia 1º de junho, a gente divulgar. O primeiro colocado vai ter inscrição no CBTD 2025. Gente, então, valendo! É só você ganhar a inscrição no CBTD. Eu não sei se você prestou atenção. É valendo inscrição no maior evento da América Latina de treinamento e desenvolvimento. O nosso CBTD, que é 25 a 27 de junho. Então, fica atento, responda ao quiz, esse ranqueado, valendo esse ingresso aí para curtir tudo que tem lá das nossas atividades. E o quiz é importante porque ele vai ser com conteúdo que a gente vai conversar aqui. Então, a gente vai falar sobre aqui, vai usar a metodologia da EduPulse dos nossos convidados aqui e fica de olho, acompanha. Além de você seguir o canal, dar o like no vídeo, porque é importante também, né? Isso aí. Boa! Vamos falar então com quem é que vem para ensinar Qual a gente? É a história hoje? Quem? A gente tem aqui Pedro Carneiro, Thiago Barbosa, eles são da EduPulses, essa EdTech em crescimento exponencial. E aqui o Pedro, professor de negociação e especialização em gestão e planejamento financeiro, e une essa visão analítica com esse senso de propósito de fazer também com que a gente possa gerar cada vez mais transformação. Então, bem-vindos, Pedro e Thiago. Muito obrigado. É dupla, não é? Pois é. Olha, o que aconteceu? Dupla. E assim, é Pedro e Thiago, mas todo mundo chama a gente de Edu, né? Então a gente vai falar com os facilitadores, com os palestrantes. O pessoal, Edu, me ajuda aqui. Edu, eu preciso trazer uma interação, preciso fazer um game. Então fiquem à vontade também, se quiserem mudar nosso nome. Além de dupla, pode ser Edu de EduPulses. Thiago, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho de interação, possibilidades, né, de engajar o público e com isso, com certeza, ter maior retenção de conhecimento pelo público, né, pelos palestrantes que estão assistindo a gente, o pessoal que conduz desenvolvimento, né, e aí a nossa ferramenta veio para ajudar que isso aconteça de uma maneira mais divertida, gostosa e com bons aprendizados. Eu já adorei esse negócio de chamar eles de Edu. Muito bom. Eu já achei muito bom isso. Gente, eu vejo que vocês realizam o sonho de qualquer pessoa que conduz um grupo para conseguir gerar transformação. Como é que nasceu essa ideia de ter a EduPulses para poder realizar o sonho de quem está conduzindo e precisa gerar interatividade? Perfeito, Elis. Eu e o Thiago, a gente começou também como facilitador, né, de treinamentos, né, dentro da nossa carreira, em diferentes áreas. E constantemente a gente percebia uma necessidade de ter a tecnologia para auxiliar a gente fazer uma leitura do grupo, coletar feedbacks em tempo real, para poder, né, entender dentro daquele grupo como é que a gente aprofunda aquele conhecimento. Então, a gente tentava, de várias formas, né, trazer metodologias ativas dentro de um treinamento e a gente percebeu que com o uso de tecnologia, a gente não iria substituir, né, mas sim apoiar, facilitar esse processo de coleta das informações. Então, eu consigo fazer uma leitura de um grupo como um todo e não somente de uma ou outra pessoa que está ali participando de forma mais ativa. Quando a gente começou, inclusive a ideia, né, de trazer o EduPulses, existiam outras ferramentas de mercado que faziam isso. Mas a gente percebeu que eram todas de fora do país
e que de alguma forma não conversavam com o nosso estilo, né, de conduzir treinamentos, nosso estilo de conduzir desenvolvimento de pessoas. Então a gente começou a criar a nossa ferramenta, né, a nossa plataforma, de uma forma mais voltada para o brasileiro, voltada para o nosso jeito de fazer isso, e deu muito certo. Né? E hoje nós temos a única plataforma brasileira que faz isso. Né? Todas as outras são de fora do país. E isso eu acho muito legal, porque quando eu olho, eu vou muito para o Congresso da TD nos Estados Unidos, aí tem alguns usos de interatividade, eu falo, puxa, a nossa plataforma brasileira, eu tenho bastante orgulho assim de falar, falo no CBTD, a gente usa bastante no CBTD, porque assim, é uma plataforma brasileira que pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Mostrando esse nosso jeitinho, né? Então, quando a gente vai para esses congressos fora, muito a gente volta pensando para, puxa, peraí, Brasil aqui a gente tem muito que ensinar também, né? E essa questão de ter uma plataforma de interatividade, eu fico super feliz de ter isso aqui no Brasil e dessa parceria que a gente tem com o EduPulsos. E assim, é uma das fotos mais bonitas que a gente tem. É aquele palco 360 com vários telões, né, nas aberturas e fechamentos dos dias do CBTD, com a nuvem de palavras, coletando insights de mais de 1.000 pessoas ali ao mesmo tempo participando. Então isso dá muito orgulho, a gente carrega, né? A gente fala, cara, plataforma de apresentações interativas oficial do CBTD que está ali junto com o Igor, né? E podendo... Imagina, dentro de um palco, né, cercado por mais de 1.000 pessoas, né, de todos os lados, você conseguir fazer uma leitura do que aquele grupo, né, está pensando, né? Como é que eles estão, quais são os insights que eles coletaram, que eles receberam, né, e perceberam e absorveram da fala do Igor, da fala de outros palestrantes. E assim, aí já conectando também para a importância dessa participação do público, né? E como isso gera esse engajamento que a gente busca tanto no aprendizado, né? Conta um pouquinho das experiências que vocês têm, de casos específicos. A gente tem o do CBTD, mas acho que tem muitos... O CBTD é um retrato muito pontual. A gente usa uma ferramenta de interatividade que é a nuvem de palavras, que é essa forma de captar a sensação do momento, né? O que vocês percebem nos casos assim dessa participação ativa do público? Isso é uma fala bem interessante, tá, Igor? Por quê? Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, né, a gente tem uma intenção que aquele conteúdo, né, principalmente no universo corporativo, ele seja aplicado, né, da melhor forma possível, né, na prática, dentro do trabalho daqueles colaboradores, né? Então, como é que eu consigo fazer para chamar a atenção do público em momentos chaves durante a minha apresentação? Como é que eu consigo aumentar a retenção do conhecimento? Ou seja, como é que eu consigo manter aquele conhecimento que foi desenvolvido, por exemplo, num time de vendas, né, que vai aplicar na ponta estratégias super importantes para trazer uma maior conversão para aquela empresa? Como é que eu consigo garantir que esse conhecimento fique por mais tempo com aquele colaborador? E o engajamento permite isso, né, Thiago? Ele permite que você faça microprocessamentos ao longo de uma fala, de uma condução, traga o público para participar ativamente, né? E você dá uma sensação de flow, né? Você traz a diversão, que é assim, cara, eu passei 4 horas num treinamento e não percebi, né, que esse tempo passou tão rápido, né? E aí você tem essa troca e você consegue trazer uma retenção maior desse conhecimento. Eu sou suspeito de falar, né, do EduPulsos, porque eu atualmente, né, atuo como facilitador de grupos, dou aula na pós-graduação, né, então todos os espaços eu uso o EduPulsos, e cada vez mais eu percebo que se torna muito mais interessante aquele momento, né, de ensino-aprendizado quando o público pode participar junto comigo da construção. E aí eu trago para cá, né, uma questão que é o EduPulsos, ele possibilita que a construção final do conteúdo que você trouxe, ele não é só seu. Ele é de todo o público que está junto contigo. Então, ao final de uma aula, ao final de uma facilitação, você tem uma construção em conjunta com o público. Então, não é só o que você trouxe de, sei lá, conteúdo, de provocações, mas o público também traz isso. E ao final, eles olham para essa construção final e eles se enxergam lá dentro. Eles se veem dentro disso. Isso é ativo, né? É trazer com que as pessoas que estejam junto contigo, com o interesse de aprendizado, construir o aprendizado junto contigo. Né? Então, o EduPulsos, ele traz essa experiência, né, nas turmas que eu faço aí pelo Brasil inteiro. Co-construção mesmo. É uma co-construção. Junto com o público. Então, partindo desse princípio,
todas as vezes que você está com um grupo, vai gerar um resultado diferente. Exatamente. Porque tem essa construção E é em único. conjunto. É único. Aquela construção final é daquele grupo, porque eu construo com eles um cenário de ideias, de insights, de conteúdo, e todo mundo vai imputando dentro desse meu cenário de construção final de conteúdo as suas ideias. Então, ao final de cada encontro desse, eu tenho uma turma única que nunca mais vai se repetir e nunca mais vai ser a mesma. Esse é o aprendizado ativo mesmo, funcionando. Perfeito. Eu imagino que vocês tenham 3 tipos de público. Me corrijam, por favor. Um público que não conhece, que nunca ouviu falar de EduPulses, que nem sabe que a plataforma existe. Tem um público ali que já teve alguma interação, porque participou de algo que reconheceu a EduPulses e achou, poxa, interessante, também quero trazer isso para a forma como eu apresento o meu conteúdo. E vocês têm ali os clientes, propriamente dito, que já compram, consomem a ferramenta, mas que até dentro dos clientes talvez não estejam usando a totalidade do que a ferramenta pode oferecer. Então eu queria que vocês citassem mesmo, pode ser o Thiago conta 2, Pedro conta 2 coisas que dá pra gente fazer por causa do EduPulses ou no EduPulses que facilita o nosso dia a dia ali de apresentação. Bom, Elisa, era uma coisa que eu tava pensando, porque eu acho que é muito legal, porque assim, tem essa questão de conseguir ouvir o público que tá falando. Então a gente tem as ferramentas que dá para ouvir o público. E tem as ferramentas do público colaborar entre si também, né? Então, eu acho que isso que é legal trazer essa diferenciação de todas as possibilidades de ferramentas que vocês têm lá. A gente divide, inclusive, né, as atividades, né? São 14 atividades principais. A gente divide em atividades colaborativas, né, de construção conjunta do grupo. A gente tem as atividades de enquete ou perguntas, né? Que aí você tem a formação de dúvidas ou então a resposta sobre temas mais sensíveis até que o facilitador, o professor, o apresentador gostaria de coletar de informação daquele grupo. E as atividades gamificadas, né? E as atividades gamificadas, então, trazem primeiro um conhecimento sobre o grupo, né? E o que eles entendem já sobre aquele assunto, ou ao final você faz também a atividade gamificada para ver o que eles aprenderam sobre aquele conteúdo. Então, assim, como é que é o quiz que a gente tá fazendo aqui. É o quiz. Que é o quiz que a gente... exatamente. É o check de conteúdo. Aproveita, o QR Code, o momento que vai aparecer o QR Code já... Aproveitando para falar, esse daqui, se eu não me engano, talvez seja o primeiro podcast, né, do mundo interativo, tá, gente? Então, assim, ao final vocês vão ter o quiz, né, para responder com flexibilidade, né? Nós temos duas modalidades, né, de trabalho, uma ao vivo e outra com flexibilidade, né, o assíncrono. Legal. E o pessoal vai poder participar até o final de maio para poder responder perguntas sobre o assunto que a gente está discutindo aqui. Então, assim, prestem bastante atenção naquilo que a gente falar aqui sobre gamificação, interatividade, metodologia ativa, tá? Para vocês pontuarem e conseguirem o baita prêmio aí que o Igor está concedendo. Para ir se encontrar lá no CBTD. Isso aí. E conversar, né, lá no CBTD. Né? Com certeza. A gente, e isso é um ponto importante, a gente acredita, dentro do universo de treinamento e desenvolvimento, que a troca ela é muito enriquecedora. Né? Conteúdo hoje está disponível amplamente em vários lugares. Mas quais são as perguntas provocativas que a gente pode fazer para estimular aquele grupo, né, a aprender ainda mais? Né? Então, a gente trabalha isso no EduPulse. Aí, Thiago, a construção, né? A gente está falando de EduPulses, né? Você entra, né? Quando você entra dentro do site do EduPulse, da plataforma, você tem lá, né? Inicialmente, né? Quando a gente começou em 2020, eram ferramentas, né? E tem essa característica que você comentou, né? A gente tem clientes que conhecem a gente por atividades específicas ou ferramentas específicas. O EduPulse tem a nuvem de palavras, o EduPulse tem o quiz competitivo, né? E a gente foi caminhando para ser uma plataforma completa de apresentações interativas. Então, no ao vivo, eu consigo colocar o conteúdo, como eu colocaria, por exemplo, no slide, né? E combinar isso, né? Esse conteúdo com as atividades interativas, né? Como você comentou, cada grupo é diferente, né? Cada grupo é único. Então, como é que eu consigo co-construir com esse grupo uma aula, um treinamento único também? Tem exemplos, Thiago? Então, eu ia trazer exatamente isso agora. Aconteceu isso, eu usei esse espaço ali do EduPulses. Então, contratos, por exemplo.
eu faço eu adoro fazer contratos antes de começar qualquer tipo de turmas, né? E aí eu faço os contratos lá dentro, eu pergunto o que faz sentido pro grupo, o que o grupo vai entregar durante aquele momento de aprendizado, e eles vão colocando lá os contratos. Eu pergunto, por exemplo, pro grupo o que faz mais sentido existir, né, pra gente. Eles podem dar um like e vai ranqueando aquilo que é mais importante para aquele grupo. Isso é uma outra coisa que eu faço. E eu também gosto muito, para mim, o desenvolvimento das pessoas, ele deve permitir também que as pessoas possam testar, né? Aquele conteúdo que eu estou passando, eu estou falando sobre alguma coisa que eles podem fazer depois, né, no dia a dia deles, principalmente dentro das empresas, mas eu gosto de dar um momento de teste durante o momento de aprendizado. O EduPulsos faz isso, eu posso perguntar, essa teoria que eu estou trazendo para vocês usariam ela de que forma neste contexto? E o pessoal coloca lá os contextos. Né? Eu faria desta forma, Então o público todo pode dizer como que eles usariam essa teoria, esse conteúdo na prática. E aí, inclusive, dando a oportunidade dos outros participantes criticarem, apoiarem ou complementarem a ideia do uso daquela teoria ou daquele conteúdo que foi explanado ali junto com aquele grupo. Então isso traz para o grupo a possibilidade de legal, eu já sei fazer, tive a oportunidade de testar, né, os meus conhecimentos dentro do próprio momento de aprendizado. Fica muito mais fácil colocar algo em prática no dia seguinte. Agora, se você não dá essa oportunidade, você tem uma chance muito maior das pessoas nem olharem para esse conteúdo, quando no dia a dia a rotina ela engole as pessoas. Quem está ali naquele papel de facilitador, consultor ou conduzindo o grupo, tem ali um desafio muito grande, que é entender o que está no pensamento daquelas pessoas para poder entregar algo que realmente seja relevante. E aí, nesse sentido, para fazer a leitura do grupo, é bom que você faça boas perguntas e nessa resposta você fala, opa, vou conduzir por esse lado, ou vou trazer esse exemplo, ou vou conseguir mexer com eles nesse aspecto. Tem aí boas perguntas que vocês já viram serem feitas, que de verdade destravou ali a relevância daquele grupo? Total. Quando eu vou começar, né, um treinamento, primeiro entender como é que aquele público chegou ali. Você se inscreveu voluntariamente ou você foi enviado para cá? Isso daí já me dá uma primeira leitura sobre o grupo. Qual é a sua expectativa em relação ao encontro de hoje, né? Então, assim, eu consigo botar uma pergunta norteadora e aí o pessoal começa a me dizer, não, eu quero fazer networking, eu quero aprender mais sobre o conteúdo tal, eu quero conhecer mais sobre ferramentas, eu quero entender sobre tecnologia. Aí você vai fazendo a leitura, que vai te ajudar a conduzir, né? E aí você faz uma pergunta na sequência, para mim essa daí é fundamental para amarrar o grupo na construção, que é o seguinte, o que eu posso fazer para sabotar as expectativas que eu criei? Ou o que eu posso fazer para garantir com que essas expectativas sejam alcançadas ao final desse encontro? E aí o próprio grupo vai conduzir. Normalmente eu faço isso com o quadro colaborativo. Boto 2 colunas, né? Uma de sabotagens e outras de, cara, como é que eu posso ajudar? E aí o próprio grupo, então ele entra dentro do papel de criação, ou não, peraí, o sucesso desse encontro de 8 horas, de 2 dias de trabalho aqui, vai depender com que eu não fique saindo toda hora da sala para atender o telefone, né? Que eu coloque o meu celular no mudo, né? Que eu interaja com as pessoas ao meu redor, que eu seja receptivo a novas ideias. Né? Então, elas vão dizendo o que elas precisam fazer para que aquele encontro seja um sucesso. Para mim, isso é fantástico. De novo, é trazer as pessoas para o centro, né? Então, elas vão dizer aquilo que pode atrapalhar o aprendizado delas. E elas trazem isso. E a gente, inclusive, faz tipo uma assinatura, né, de concordar, de dar um ok lá dentro do EduPulsos, lá para que realmente aquilo seja validado por elas, né? Como se fosse uma assinatura de um contrato para que as coisas aconteçam. E uma outra pergunta também importante, você falou qual a pergunta que eu faço, né, para ter desse público a possibilidade de, inclusive, modificar ou ajustar o meu discurso logo em seguida. Se eu vou dar um conteúdo, eu pergunto para as pessoas o que elas sabem sobre esse conteúdo. O que você já sabe sobre liderança, sei lá, em alguma coisa? O que você já sabe sobre comunicação, alguma coisa? O que você já sabe sobre o tema que eu vou trabalhar? E quando elas trazem o que elas já sabem, isso baliza como é que eu vou conduzir o meu discurso. Eu posso aprofundar mais? Eu posso trazer mais coisas? Ou eu tenho que voltar um pouquinho, né? E deixar essas pessoas dentro de um nível, né? Todo mundo entendendo aquilo que eu quero falar, né? Então, o tempo todo eu consigo saber que público é esse.
dentro da questão de grupos, né? A gente fala que os grupos têm identidade, a gente chama de imago isso, né? Qual que é a imago desse grupo? Qual que é a identidade desse grupo? O que realmente eu posso trazer de impacto para eles? E essa interação com eles, em tempo real, vai me dando a possibilidade de fazer isso. Que eu acho sensacional o ponto de que você deixa tranquila a pessoa que ela não vai estar exposta ali, né? Não Porque a aparece gente o nome pergunta, dela. gente, o que vocês acham? O que vocês já sabem? Levanta a mão. Pô, aí vem sempre aquela pergunta, um de cada vez, né? Não vai todo mundo falar, porque fica todo mundo... Não, eu não vou falar Vítimas nada ou voluntários, essa eu uso, podem usar. Eu falo vítimas ou voluntários. Eu sempre uso me apaixonei. essa. E com uma plataforma digital, você não tem essa exposição, né? As pessoas colocam lá e aí é mais tranquilo de vir a verdade, né? Ou o que eles estão pensando e que não teriam talvez coragem de falar na frente das outras pessoas. E aí uma super dica, né? Você vai fazendo essa construção aos poucos, né? Uhum. No começo, as pessoas ainda estão se conhecendo entre si também dentro daquele grupo, né? Então, assim, ela não quer se Elas estão avaliando, né? É seguro, não é seguro? Você vai conseguindo aprofundar um pouco em termos dos insights que eu quero coletar daquele grupo, conforme a gente vai tendo mais confiança os nossos pares e com quem está facilitando também, né? Então, a participação ela vai ficando cada vez mais ativa e mais significante. Uhum. E tem uma coisa do processo, né, que faz parte da interação, que cada vez mais hoje nós temos as pessoas conversando com os dedos, né? Isso, cada vez mais elas conversam mais aqui do que aqui, né? E aí, para que você faça com que as pessoas estejam conectadas com o teu conteúdo, conectadas contigo, trazer a interação via EduPulses, que é uma interação mobile, onde o celular ele é usado também como uma ferramenta de interação, ela sai do WhatsApp, do Instagram, de todas as outras possibilidades de roubar, ela sequestrar essa pessoa, né, da mente dela naquele momento para aquele momento. Então ela usa a ferramenta que poderia sequestrá-la dali para também interagir com a gente. Então ela conversa com os dedos, contribui com os dedos para que possa colocar as ideias dela lá e você usa aquela ferramenta para que ela esteja ali de verdade. Eu quero dar um depoimento, posso? Manda. No ar, será que eu vou chamar a atenção deles ou não? O que será? Né? Sempre depende, né? Ai, agora, gente, aquele momento complicado. Vou pôr um QR Code aqui. Vocês acham que vai ser um depoimento bom? O que vai ser? Eu fiz uma interação dia desses para uma aplicação que foi para validação de conteúdo. Então, passei um conteúdo ali que estava relacionado à comunicação e perguntei para o meu grupo: vocês acham qual é a maneira mais correta de se comunicar neste caso? A ou B? E aí as pessoas ali votaram. Então eu tive 4 questões, uma primeira questão muito empatada. Então quer dizer, você consegue validar se as pessoas estão compreendendo e se elas vão transferir aquilo que você passou para elas pro dia a dia. Boa. Então ali já aconteceu um problema que eu falei, gente, olha só, 50% só, entendeu? E a gente não sabe nem se foi porque chutou ou porque realmente tá certo daquilo. Depois a outra aumentou um pouco, é automático essa percepção de que eles tiveram uma melhoria. Porque se a primeira passou batido, na segunda, agora eu entendi o porquê que isso daqui faz sentido. Então, acho que é uma prova de que a ferramenta realmente devolve para quem está ali conduzindo o que está acontecendo no cérebro, no comportamento dessa pessoa, porque no final das contas a gente quer que mude o comportamento. Então é um depoimento de uma maneira boa de a gente aplicar. E um segundo ponto que a gente vê muito que essas ferramentas são necessárias, ou a gente lembra que elas existem, quando você tem situações híbridas. Então eu tenho um público que está aqui e eu tenho um público que está lá. E aí, na maioria das vezes, quem está no presencial ganha, aprende, interage, e quem está assistindo fica como quem assiste televisão. E a gente, já não vive fica mais alheio, né? nessa sociedade. A gente quer participar independentemente de qual é o canal que você usa. É muito que vocês também possibilitam. E se tem algum truque, se tem alguma parte melhor para usar o EduPulses nessa questão em que eu tenho um grande público presencial e mais um outro público que está online. Aconteceu comigo já de ter 700 presencial e 350 online, e eu usei para poder equilibrar essa experiência. Então eu queria que vocês trouxessem esses casos, como a gente pode usar melhor o EduPulse.
a gente pensa nisso quase todo dia, né? Como é que a gente pode ser mais fácil para quem está conduzindo o treinamento? Como é que a gente pode ser mais engajador para diferentes públicos, né? Então, as próprias atividades que a gente pensa em desenvolver ou as funcionalidades que a gente pensa, elas têm esse objetivo. Quando você está numa parte do público no online, né, você perde um pouco do controle se ela está de fato assistindo aquele conteúdo ou se ela está fazendo aquilo como uma atividade secundária. Deixa eu rodar o conteúdo aqui enquanto eu estou fazendo outra coisa, né? A experiência dessa semana eu fiz um encontro assim, tá? E aí eu consegui verificar das pessoas conectadas quem de fato estava ali, porque entrou para, olha, gente, quem tiver aí e tal, entra aqui que a gente vai fazer agora um quiz, né? A gente fez um quiz competitivo e a gente conseguiu identificar, olha, de tantas pessoas, na verdade, quem estava efetivamente ali engajado foram, sei lá, 30%, 40% daquele público. Isso no universo corporativo ele é muito significativo, porque você quer causar esse impacto, né? Essa transformação, né, na ponta. Mas você está, de fato, aprendendo ou você só está contabilizando horas, entendeu? E tem um outro desafio também, e aí eu percebo às vezes do próprio facilitador, e aí depende da quantidade de pessoas interagindo, principalmente quando usa aquela ferramenta para as pessoas colocarem os comentários, né? Que vai... Não dá tempo de acompanhar. Parece aquele chat de YouTube que... Gente, para ler. Não dá para ler, não, né? Com muita gente. Mas isso também é um risco pro facilitador, porque assim, quando você escreveu uma coisa lá, você quer ser ouvido a hora que você escreveu, e às vezes não dá para passar. Então, que dica vocês percebem que pode passar para os facilitadores de como usar isso? Puxa, aconteceu muito, eu não vou poder falar todas. De como compartilhar esse aprendizado depois, essa construção coletiva. Tem 2 pontos. Um, em termos de funcionalidade, que é você dar um tempo para o pessoal. A gente tem, por exemplo, um cronômetro regressivo. Inclusive, olha, gente, eu vou abrir aqui um texto aberto, que você consegue fazer uma fala um pouquinho mais ampla, ou uma nuvem de palavras com uma fala um pouquinho mais curta, né, dando alguns insights. Eu vou deixar rodando esse relógio durante 2 minutos e depois eu vou pausar. Quando você tem um público grande, né, um público participativo, a tela vai mudando numa velocidade muito grande, né? Quando você pausa, você bloqueia o acesso pessoal. Gente, terminou o tempo, agora vocês não conseguem mais participar. Aí eu vou fazer a leitura daquilo que o pessoal colocou. Aí eu tenho o segundo ponto, que eu acho muito interessante do ponto de vista de quem está conduzindo, que é o seguinte. Quando eu peço para o pessoal levantar a mão e falar, logo de cara, num grupo grande, você tem, né, algumas pessoas que têm menos timidez, né? E se colocam mais rápido. E você acaba depois ancorando o grupo em torno das primeiras falas. Mas quando você está fazendo de uma forma digital previamente, depois você vai ter discussão, você vai ter o esvaziamento, você vai ter um processamento de quem quer contribuir um pouco mais com a fala, por exemplo, ou não, né? Mas eu consigo direcionar para os pontos que eu acho até mais interessantes do ponto de vista de fala. Então, assim, se for uma nuvem de palavras em que eu tenho a repetição de alguns insights, eles ganham destaque, né, na tela. Então, eu consigo falar dessa forma. Quando eu tenho um texto aberto ou um ranking, né, eu posso ver, no caso do ranking, aqueles que foram mais curtidos, mais votados, e no caso do texto aberto, aqueles que me interessam mais para provocar. Então, não necessariamente quem falou primeiro, mas quem falou aquele ponto de vista mais interessante para eu linkar com o resto do meu treinamento, sabe? Eu acho que esse é o desafio, né? No texto aberto, eu acho que é mais complexo. Quando tem o ranking, as pessoas... Você sabe o termômetro da galera ali. Isso. E mesmo na nuvem de palavras. Mas no texto aberto... É mais difícil de olhar isso. Então, é olhar o que faz mais sentido, selecionar e talvez fazer o combinado antes com as pessoas. Gente, é muita gente aqui, não vai dar para falar de todo mundo. Vamos escolher um ou outro. E aí... tem uma questão do tempo também, né, Igor? Quando tem muita gente, você dá um tempo menor de participação. Porque senão realmente fica um negócio insano, fica muita coisa, como você falou, vira um jornal gigantesco, você não consegue nem escolher o que é mais importante. Então, o público é muito grande, você reduz o tempo. Para você ter uma quantidade de participações que você consiga escolher. Se o público é um pouco menor, você amplia o tempo para você ter mais contribuições do público, né? E tem uma proporção de tempo dedicado depois para fazer esse esvaziamento, esse negócio? Tem alguma prática que vocês recomendam? Olha, varia. Porque o próprio encontro ele pode ter tempo diferente, né? Mas seria o mesmo tempo
que eu faria no processamento sem o uso de tecnologia, né? Mas você consegue aproveitar mais, porque como você tem mais falas, você não tem... Aquele caso que você comentou assim... Cara, quem vai levantar a mão para participar, né? Escolhido... Como é que é? Vítimas ou voluntários. Vítimas ou voluntários. E aí acaba ninguém levantou a mão, então peraí, então vamos pular para a próxima sessão. Não, mas tá todo mundo ali com alguma ideia na cabeça que gostaria de expor, mas de repente não gostaria de se expor. De se expor. De se expor, exatamente. Então você consegue fazer aquilo de forma anônima, né? Então isso facilita. Aí eu diria que, cara, 5, 10 minutos, né? O tempo de, por exemplo, de Q&A a cada processamento seria... A minha baliza, Igor, é a quantidade de tempo que eu tenho, né? Sim. Às vezes eu tô contigo lá e falo assim, Thiago, tu tem 2 horas. Cara, dessas 2 horas eu vou dedicar um tempo pra essa galera, que é geralmente 10, 15 minutos. Só que assim, depende muito quanto, de novo, né? Qual que é a identidade desse grupo? Cara, eles estão trazendo muita coisa. Eles precisam falar. Eu dou um pouquinho mais de tempo e tiro alguma outra coisa. Mas geralmente não passa muito disso, de 10 minutos, 5 minutos às vezes. Exato. Tem casos, né, que eu já vi de condução de treinamentos de 4 horas, por exemplo, né, de encontro, simplesmente com quadro colaborativo e 3 colunas. E aí você conduz o grupo, olha, vamos responder essa daqui, a gente vai discutir em cima disso. Agora aqui... Preenche o... Perfeito. Mas o que eu acho que é uma prática, e aí para tomar cuidado para quem está organizando isso, que é uma coisa que me frustra quando eu estou como participante, é que às vezes cria-se esse momento de interação sem o devido cuidado e corta. E aí é melhor não fazer. É melhor não fazer. Ou fazer uma coisa que seja muito rápido. Por exemplo, uma nuvem de palavras. Legal, apareceu a primeira palavra lá, ó, legal, então vamos falar sobre ela. Ou aqui é o retrato da inquietação que vocês chegam para fazer hoje sobre o tema. Pronto, é uma fotografia. Perfeito. Aí você consegue ter uma coisa rápida, mas dependendo da atividade, tem que pensar, falar, puxa, se eu vou soltar essa atividade, eu vou ter que ter um tempo planejado para trabalhar nela. Senão é melhor não fazer a atividade. Perfeito. É isso? É interatividade com intenção. Isso. Né? Então, assim, não é simplesmente, eu quero botar uma interação na tela. Não, eu quero colocar uma interação na tela para alcançar algum objetivo de aprendizagem. Ela não é fim. Ela não é fim. Perfeito. Exatamente. Você trouxe, acontece bastante, né? Do cara, ele traz, né, o consultor, né, a pessoa que está facilitando, ele traz mais no sentido de fazer as pessoas participarem, né? Ele, bom, obrigado pela participação, então vamos para a próxima. Peraí, só um pouquinho, né? Que linka. Quando eu utilizo nos meus treinamentos algo que possa gerar assuntos que vai reverberar um pouco mais, eu coloco já no começo. Porque daí, inclusive, eu posso mudar todo o meu discurso posterior planejado, porque eu abri um espaço para o meu público e ele trouxe aquilo que está pegando, né? Aquilo que está incomodando, né, dentro do público. Aí eu vou mudando o discurso conforme eles trazem realmente os assuntos que para eles são mais importantes e as participações deles. E a minha dica para quem está fazendo condução de grupo é isso. Se você vai ter um espaço onde o pessoal vai trazer coisas que você pode ter mais tempo de discussão, faz no começo. Porque vai frustrar se for no final e as pessoas vão ficar não vai dar tempo com a sensação de eu abri meu coração, né, neste momento e não foi escutado, foi ignorado. Isso tem muito a ver com o próprio histórico, né? A interatividade, ela vem muito desse canal televisão que precisava medir o Ibope, medir alguma resposta que a gente não conseguia ter de algo que eu estou apenas falando, mas eu não sei como é que está essa reação do público. Então, a interatividade, ela vem dali e hoje a gente precisa, sim, pensar cada vez mais em razão da sociedade, das gerações, da nossa falta de atenção plena, de escutativa, de uma overdose de conteúdos que a gente tem ali na internet para ver. A gente tem que chamar alguma atenção para medir o público. Mas não pode só ser com essa visão de entreter, de manter a pessoa apenas ali num joguinho. Não é sobre um joguinho, ou se é sobre for que aprendizado. Seja. Brincadeira, ou se for que seja. Exato. Seja claro, intencional, né? Isso aqui é só uma brincadeira. Vamos uma brincadeira, vamos ver aqui. Então, beleza. Porque o nosso intuito aqui é usar essa interatividade para melhorar o aprendizado, a transformação, diminuir a curva de esquecimento. É para isso que a gente usa a ferramenta e é por isso que a gente tem que aprender a usar e a lidar com ela. O que vocês têm trazido de tecnologia, já que o Pedro falou que o dia inteiro a gente está pensando nessa questão. Como é que está a tecnologia, a inteligência artificial dentro da EduPulses? Inclusive nesse texto aberto, né? Uma inteligência artificial dando um feedback
ali pro facilitador fazer um resumão ali rapidinho, é um caminho possível, né? Então, só já tem mais um... Olha lá. No roadmap lá, o pessoal da TI fica apavorado. Pô, o que vocês foram falar comigo? Precisam identificar mais coisa pra gente fazer. Não, mas a gente tem que estar antenado o tempo todo em como utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Como facilitadores, como consultores, né? E dentro do EduPulse. Hoje, por exemplo, a gente ouve muito relatos da dificuldade de pensar no... Cara, eu queria fazer um quiz, né? Mas eu não sei exatamente o que perguntar ou quais alternativas colocar. Isso leva tempo. E a gente sabe, na correria do universo de treinamento, no universo corporativo, você planejar algo diferente, né, para discussão... Toma tempo. Toma tempo. Né? Então, como é que a gente consegue fazer para facilitar a vida de quem está construindo esse treinamento? Então, a gente já colocou no quiz competitivo, tá? A inteligência artificial como um assistente em que você coloca ali o prompt, né? Descreve sobre qual tema você gostaria de fazer o quiz, tá? Você coloca o nível de dificuldade e a quantidade de perguntas que você quer e aí automaticamente são geradas as perguntas e você pode escolher. Quero adicionar ao meu quiz ou quero descartar. E aí você vai, de uma forma muito mais fácil, tomar a decisão sobre, eu quero essa pergunta porque eu acho que vai ser legal para o meu grupo, ou não, né? Então você economiza um tempo, torna isso mais eficiente. E do ponto de vista dos relatórios, né? Como é que eu posso facilitar a leitura pós daquele grupo, né? É utilizar a inteligência artificial para consolidar essas informações e criar um relatório muito mais hidratado, né? Com muito mais comentários, né? Sobre a participação do grupo. Né? E assim, caminhando além, né? A gente está falando muito sobre a plataforma de interações do EduPulse ao vivo. Né? E vocês vão usar aqui no podcast, quem estiver participando aqui, do quiz. E esse quiz ele é assíncrono, que é mais uma modalidade que a gente criou para criar a flexibilidade de quem está participando dos treinamentos. Eu não consigo participar no ao vivo, ou então eu vou assistir uma aula que foi gravada, ou vou assistir uma pílula de conteúdo, né, que foi enviado para mim, um artigo que eu li. Tá, mas como é que eu consigo juntar esse mundo da interatividade mesmo no assíncrono, mesmo no EAD, mesmo no gravado? Gente, eu posso trazer interação, eu posso trazer um quiz, que é o que vocês vão fazer aqui, né? E depois eu consigo ter o feedback em relação àquilo e não precisa ser em tempo real. Então, assim, é mais uma facilidade que a gente está criando, né? Enxergando como importante para os facilitadores, para os multiplicadores internos, para os gestores de empresa que querem... Isso era uma dor, inclusive, do nosso público, né? Sim. Tiago, eu queria que as pessoas que assistissem um vídeo daquilo que a gente fez com o quiz tivessem a mesma experiência depois quando vem um vídeo. Beleza, então tem um assíncrono. E vai ter a mesma experiência. Todo mundo que entrar depois e fizer o quiz, a experiência vai ser a mesma de todo mundo. E vai ter um ranking lá no final do período que eu setei para acabar com isso. Não, pode falar. Só para complementar que essa dor de criar as perguntas para o quiz que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer vai usar esse recurso da inteligência artificial para fazer. Então, essas perguntas que vocês estão vendo aí, que vocês vão acessar o quiz, vão ser construídas a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Perfeito. E tem um detalhe importante, tá? Assim como no ao vivo, nos pulsos, né, gamificados de aprendizagem, que é o assíncrono, ganha ponto, tá? Quem acerta, mas ganha mais ponto quem é mais rápido. Você só não pode ser rápido demais a ponto de errar e perder, né, a pontuação, mas também não pode ser lento demais, que senão o outro que for mais rápido pensar muito, né? Vai ficar melhor ali na classificação final. Muito então bom. Fiquem atentos a isso na hora. E é nos milissegundos que faz diferença. Sim, cada segundinho que passa diminui a possibilidade de uma pontuação maior. Então, quer ver as perguntas da inteligência artificial? É só acessar o quiz aí, vocês vão ver a pergunta com base nessa nossa conversa aqui. Isso aí. Muito bom. Para a gente conseguir, então, deixar com bastante clareza o quanto é uma disrupção isso de a gente ter esse quiz assíncrono, tá? Então, você pode oferecer um conteúdo,
a pessoa vai participar e assistir não em tempo real, depois de um outro período, e vai conseguir gerar uma interatividade, mesmo aquilo não estando acontecendo naquele mesmo momento. Perfeito. E a empresa pode setar qual é a periodicidade disso. Ela vai precisar colocar um tempo. Esse meu programa é para 2025? Eu posso fazer uma leitura dos primeiros 6 meses, depois eu posso fazer uma leitura do segundo semestre, eu posso comparar com outros anos. Eu não preciso mais apenas conseguir fazer essa interação se eu estou no ao vivo. Perfeito. E também me veio uma ideia aqui, eu preciso perguntar para vocês se dá para usar, como pesquisa mesmo. Então eu coloco ali como pesquisa, uma pesquisa que vai ficar viva. Então, se eu tenho 1 mês, 30 pessoas participaram daquela pesquisa, eu tenho uma leitura. Dali 6 meses eu tenho outra leitura e eu posso comparar esse dado. E ela pode permanecer sem eu precisar colocar um período para ser usado. É isso? Funciona também? E no quiz, no final, quando você terminar de responder, você vai ver como é que seus colegas estão classificados e você também, né? Então, você devolve uma resposta. Te devolve a resposta. Para o participante, ele vê qual a colocação dele. Então você, por exemplo, está num time de vendas, né? E você está fazendo um conteúdo sobre produtos, novos produtos que está lançando no mercado, etc. e tal, e você quer ver como é que o seu time está sabendo desses produtos ou está sabendo dos processos de venda, da forma, né, de você atuar. E aí você consegue fazer essa medição através do quiz. Muito bom. Pensa o seguinte, com um quiz a longo prazo, né, tipo uma participação a longo prazo, você consegue ter um retorno, inclusive, para ver qual conteúdo que você vai reforçar, qual conteúdo que você vai lançar novo, né, que é uma possibilidade, porque você vai tendo um feedback do seu público a longo prazo do que realmente de conteúdo foi absorvido por eles. E o que não foi absorvido que eu preciso reforçar, refazer, fazer de um outro jeito, porque da maneira que eu fiz, eles não conseguiram reter aquele conteúdo. Muito bem. Adivinha o que aconteceu, Igor? Já estava olhando o relógio aqui. Acabou o nosso tempo. A interação continua rolando, então leia o QR Code e responda o quiz. Até o final de maio. Até o final de maio, até dia 31 de maio. E eu preciso pedir... 31 porque eu não sabia se era 30 ou 31. Eu só contar aqui, ó. É aqui que conta pra saber. Sei fazer isso. É aqui que a gente faz. Quero saber de vocês, o que não é óbvio sobre o Pedro, o que não é óbvio sobre o Thiago, pra gente encerrar nosso papo de hoje. Olha, boa pergunta, legal. Bom, além de trabalhar com consultoria, com treinamento e desenvolvimento e de trabalhar no EduPulse, eu sou pai de 3 crianças também. Então eu tenho uma rotina, além do universo corporativo, de empreendedor e a paternidade. Maravilha. Trabalha para descansar, igual a gente. Igual a gente também. Então, amanhã é feriado, trabalha um pouquinho mais. Que legal. E o Thiago? Bom, o que não é óbvio? Além de adorar comercial, adorar gente e tá no Brasil inteiro aí desenvolvendo pessoas. O que não é óbvio sobre mim é que eu sou apaixonado pelo motociclismo, né? De velocidade, né? De pista mesmo. E quando eu tenho um tempinho, eu vou pra pista, vou acelerar para onde é o momento que o mindfulness, né? Que é a atenção plena, acontece debaixo do meu capacete, né? Que eu estou realmente focado naquele momento ali na aceleração. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou quer saber mais sobre EduPulse. Como é que as pessoas te encontram? Encontram vocês aí? Onde tá? No LinkedIn? Tá onde? Estamos no LinkedIn, né? Como? Pedro Carneiro de Carvalho ou EduPulses. Estamos no Instagram. Nosso site é o edupulses.io. Né? Lá você tem também todos os contatos e caminhos para chegar até a gente. Né? Inclusive, começar a utilizar, para aquele público que ainda não conhece o EduPulses, né? Começar a utilizar gratuitamente, tá? A gente tem versão gratuita para aquelas pessoas que estão chegando e querem começar a sentir o gostinho de trazer essa interatividade, essa gamificação nos seus encontros, né? Perfeito. Muito bom. E você, Thiago, como que a gente te acha? Me acha Thiago.Barbosa nas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, tudo Thiago.Barbosa. Né? Temos o nosso site. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o EduPulse, gente, cara, é só entrar lá e dizer assim, quero bater um papo, fazer um café online com o Thiago. É só marcar, que vai ser um prazer gigante receber vocês, ou presencialmente ou online, a gente bater um papo sobre interação, EduPulses e o que vocês quiserem saber. Muito bem. Valeu, Igor. Pô, sensacional. Muito legal aprofundar um pouco nessas ideias e nas possibilidades de fazer os treinamentos mais interativos e mais participativos. Então, muito legal. E sabe quem a gente quer que seja interativo? Você. Ainda tem QR Code aqui, tem quiz. E a gente quer essa interação, curtindo, partilhando esse nosso episódio daqui. E também vasculhando aí no canal, que tem muito mais coisa para você aprender, tá bom?
Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, gente.